gente fundamenta como que a sociedade tem que ser nos seus diversos domínios. Eu falo, isso está furado desde o começo, porque com que legitimidade ele toma a lógica clássica que ele utiliza como algo que permite, possibilita deduzir uma série de princípios, uma série de regras que regulam ou devem regular a sociedade humana inteira, inclusive em qualquer época, em qualquer lugar. Então o que eu contesto é que existe a lógica, com L maiúsculo, que é a única lógica existente. Não é eu que contesto, isso é um fato da realidade. Então aqui nesse estudo que eu faço, por exemplo, é bem sintético, tá? Porque aqui eu não estou preocupado em expor nenhum sistema lógico, eu estou preocupado só em fazer uma discussão sobre os fundamentos da lógica, na verdade traduzir trechos, né, de livros que eu li. Por exemplo, só lógicas que são chamadas aqui, hoje a terminologia mudou um pouquinho, heterodoxas, que são lógicas que não compartilham de certos princípios da lógica clássica. Você tem as lógicas paracompletas, paraconsistentes, aléticas, quânticas, relevantes. E depois ainda tem as epistêmicas paracompletas. E vai ter aqui, cita só um pedacinho, tá? Você vai ter, por exemplo, a lógica intuicionista do Brouwer, por exemplo, que não aceita o terceiro excluído. Depois você vai ter várias lógicas não clássicas, que não aceita mesmo, lá na sua base, nos fundamentos. Né? Lógicas trivalentes, que tem 3 valores verdades, não é só verdadeiro e falso, você vai ter um definido lá. Você tem a lógica fuzzy, que é muito usada na computação, que trabalha com infinitos valores verdades entre 0 e 1, né? Tem o totalmente verdadeiro, totalmente falso, e depois várias camadas intermediárias. Né? Você vai ter lógicas que não aceitam o princípio de contradição, o princípio de implosão. Cara, essa discussão eu acho engraçado, porque como eles estudam só Mises, eles não perdem de vista tudo que tem ao redor. Né? Veja, até a lógica clássica, que tem sua origem em Aristóteles, mas que foi sendo refeita ao longo aí da história do Ocidente, né? Vão inserir a implicação material dentro dessa lógica. A implicação material vem dos estoicos, não estava em Aristóteles. Até essa lógica, ela é formalizada hoje de várias formas diferentes e que são compatíveis entre si. Tá? Os axiomas, que são aqueles pontos de partida indemonstráveis, a partir dos quais se deduz os demais, quais são os axiomas da lógica clássica? Tem várias axiomáticas possíveis. Tem a de Peano, tem a de Whitehead, Russell, por aí vai. Tem várias, todas compatíveis entre si. Para só não estender muito sobre isso, tá? O rascunhos econômicos, até a matemática. Se você pegar, por exemplo, a geometria, que era considerada, eu falo isso tudo lá no debate com o Miorim, mas acho que eles ficam tão perplexos diante disso, que eles, para não responderem a questão, eles atribuem outra coisa para mim. Dizem que eu nego a lógica. Não o rascunhos econômicos, eu nego que existe uma lógica universal. E que, portanto, a partir dela, qualquer coisa, qualquer domínio da realidade pode ser deduzido. Existem muitas lógicas, são sistemas formais construídos por nós, boa parte delas com aplicações práticas, coisas fantásticas, fascinantes. Eu acho lindo as lógicas, lindas, entendeu? Bonito mesmo. Agora, não é a lógica que determina o que é na realidade, é a realidade que, devido às suas especificidades, se determina se aquela lógica pode ou não ser aplicada. Tá? Vou dar um exemplo aqui para vocês, tá? A própria matemática, para você aplicar a matemática, qualquer lógica, qualquer matemática, gente, a parte da realidade que elas podem ser aplicadas é desse tamanhozinho assim, ó, comparado com tudo. Tá? Então, primeiro eu estudo a realidade, vejo o comportamento e penso assim, caramba, isso aqui pode ser traduzido por aquela função matemática. Isso aqui pode ser traduzido por aquela relação lógica. Aí sim eu a utilizo. Então, sei lá, vou dar um exemplo aqui para vocês, tá? Eu sei que isso pode soar meio chatinho para alguém, mas quem gosta dessas discussões de fundamentos da ciência, sei lá. Suponhamos a Lagoa da Pampulha aqui em Belo Horizonte. A Lagoa da Pampulha foi contaminada, né, para simplificar de forma uniforme, por algum tipo de poluente tóxico altamente solúvel em água. Então a lagoa está toda contaminada por um poluente lá. No riozinho que entra na entrada da lagoa, botaram lá sacos e sacos de um produto químico que contaminou a lagoa inteira. A Lagoa da Pampulha é uma lagoa artificial, viu, gente? Ela é uma barragem. A água sai ali perto do aeroporto e entra em algumas vias de acesso lá perto de Contagem, aqui em Belo Horizonte. Ora, alguém pode se colocar a questão, quanto tempo vai levar para que a lagoa seja despoluída? Porque a água da lagoa está saindo, ela entra e sai. Quanto tempo vai levar para que a quantidade desse produto na lagoa seja tão pequena que eu possa considerá-la de
ela está despoluída. Aí eu vou lá, analiso a vazão, a entrada de água, a saída, e falo, pô, isso aqui leva uma semana para metade da água da lagoa ir embora. Então, depois de uma semana, metade daquele poluente foi embora, sobrou metade, né? Porque entrou uma água nova, poluída também de esgoto, mas não é o caso. Aí vai durar mais uma semana para mais metade, só que agora vai só... Antes foi 50% do poluente embora, agora vai metade do poluente que sobrou, agora está dissolvido na lagoa inteira. Na outra semana vai 25% do poluente embora, depois vai metade, depois metade, depois metade. Quando eu estudo a realidade, eu falo, caramba, essa coisa de que aparece o problema da tartaruga, né, lá da Grécia Antiga, que cai pela metade, depois a metade da metade, depois a metade da metade da metade. Isso quem traduz essa relação matemática é uma função logarítmica, é um logaritmo que chama isso. Tá? Você tem a função linear, quando a coisa cresce linearmente ou cai linearmente, você tem exponencial e você tem a logaritmo, que é quase um contrário do exponencial ali, que é exatamente isso que eu estou falando para vocês. É depois de estudar a realidade que você fala assim, vou usar uma função logaritma para estimar quando a lagoa vai estar despoluída. Tá entendendo? Então veja, o logaritmo tem validade universal? Não, o logaritmo é um sistema formal dentro da matemática, construído pelo homem. Existem alguns aspectos da realidade que, sob certas condições, podem se adequar a uma função logaritmo. Aí eu vou lá e utilizo o logaritmo, no caso da lagoa, para mim calcular a vazão da água. Mas se eu aplicar o logaritmo, sei lá, no crescimento da população de uma espécie, vai dar ruim, porque o crescimento da população da espécie não é traduzido para uma relação logarítmica. Entendendo? Ou se eu aplicar o logaritmo para calcular a evolução da receita de uma empresa, com algumas condicionantes, talvez, mas regra geral, vai dar ruim. Então, eu estou dizendo que os teoremas da lógica, da matemática, são válidos dentro desse sistema formal. Agora, a sua aplicação da realidade depende do domínio da realidade investigada. Percebe? Isso é tão forte, gente, que até a geometria na matemática, que eu mencionava antes, se criou já no século XIX 3 geometrias diferentes, né? Você tem 5 axiomas básicos da geometria, o quinto era um axioma que deixava todo mundo em dúvida, eles começaram a mudar esse quinto axioma. Você tinha a geometria clássica euclidiana, que trata do espaço, que se julgava se a única